Ela estava desesperada, sem dinheiro para salvar a mãe, até que o pai apareceu com uma proposta que mudaria tudo: se casar com um desconhecido. Camila segurava o papel com as mãos tremendo. Os números pareciam dançar na frente dos seus olhos, mas por mais que piscasse, eles continuavam os mesmos. 250 mil reais. Era isso que custava para manter a mãe viva pelos próximos 6 meses de tratamento. Ela dobrou a folha devagar e guardou na bolsa, como se esconder o orçamento fosse fazer o problema desaparecer. A sala de espera do hospital cheirava a desinfetante e desespero. Camila olhou para a mãe, que dormia na cadeira ao lado. Aos 45 anos, Dona Lúcia parecia ter 60. A condição delicada tinha roubado a cor do rosto dela, deixando apenas uma sombra da mulher forte que criou Camila sozinha depois do divórcio. Os cabelos, que antes eram cheios e brilhantes, agora caíam em mechas finas pelo pescoço magro. "Filha, você está bem?" A voz fraca da mãe fez Camila engolir o choro que estava subindo na garganta. "Estou sim, mãe. O médico disse que o tratamento vai dar certo." Camila forçou um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Como ela ia contar que não tinha nem 10 mil reais na conta? Como ia explicar que o plano de saúde havia negado a cobertura e que agora elas estavam completamente sozinhas? Dona Lúcia fechou os olhos novamente e Camila aproveitou para checar o celular. 17 ligações perdidas do banco. 4 mensagens de cobrança. O cartão de crédito estava no limite há meses e a pequena loja de roupas que ela tinha aberto com as economias estava falindo. As clientes pararam de aparecer quando a crise apertou e agora ela nem conseguia pagar o aluguel do ponto. A enfermeira chamou o nome da mãe para a próxima sessão. Camila ajudou Dona Lúcia a se levantar e a acompanhou até a porta da sala de tratamento. Quando ficou sozinha no corredor, pegou o celular e olhou para o número que estava evitando ligar há semanas. O pai. Roberto Soares tinha saído da vida delas quando Camila tinha 12 anos. Não foi uma separação feia, cheia de gritos e brigas. Foi pior que isso. Foi silenciosa. Ele simplesmente parou de aparecer em casa, parou de ligar, parou de existir para elas. A única coisa que continuou chegando todo mês era a pensão alimentícia, depositada pontualmente até Camila completar 18 anos. Depois disso, nem isso. Camila apertou o número antes que perdesse a coragem. O telefone tocou 3 vezes antes dele atender. "Camila? Aconteceu alguma coisa?" A voz dele era a mesma, grave e controlada, como se 8 anos de silêncio fossem apenas uma semana. "Pai, eu preciso falar com você, é sobre a mãe." Do outro lado da linha, o silêncio durou tanto que Camila achou que a ligação tinha caído. "Ela está bem?" "Não, ela está doente, pai. Muito doente. E eu não tenho dinheiro para o tratamento." Roberto suspirou fundo. "Onde você está?" "No Hospital São Lucas. Eu chego em 1 hora." A ligação acabou e Camila ficou olhando para o celular como se ele fosse explodir. Em 8 anos, essa tinha sido a conversa mais longa que eles tiveram. Agora, ela ia ter que se humilhar na frente do homem que as abandonou, implorar pelo dinheiro que podia salvar a vida da mãe. Quando Roberto chegou ao hospital, Camila quase não o reconheceu. Ele estava mais magro, com cabelos grisalhos nas têmporas e rugas ao redor dos olhos. Usava um terno caro e um relógio que provavelmente custava mais que o carro dela. A empresa de construção que ele tinha fundado depois do divórcio tinha dado muito certo, pelo que ela ouvia falar. "Como ela está?" Foi a primeira coisa que ele perguntou. Camila entregou o orçamento médico sem dizer nada. Viu o rosto dele endurecer quando leu os números. 250 mil. Nos próximos 6 meses. Depois disso, se der certo, ela vai precisar de acompanhamento, mas nada tão caro. Roberto dobrou o papel e colocou no bolso interno do paletó. "Eu tenho esse dinheiro, Camila." O coração dela quase parou. "Tem? Tenho. Mas eu preciso de algo em troca." E aí estava. Camila sentiu o estômago afundar.
Ela sabia que não ia ser fácil assim. Roberto Soares nunca fazia nada de graça, nem para a família. O que você quer? Senta aqui. Ele apontou para o banco ao lado da janela. O que eu vou te propor vai parecer maluco, mas eu preciso que você me escute até o final. Camila se sentou, preparando o coração para mais um golpe. Você conhece a família Mendonça? De nome, são donos daquela empresa de tecnologia, né? Entre outras coisas. Eu tenho feito alguns negócios com eles. E surgiu uma oportunidade que pode ser boa para todo mundo. Roberto pausou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eles têm um filho, Ricardo. Ele tem 28 anos e nunca se casou. Camila franziu a testa. E o que isso tem a ver comigo? Eles querem que ele se case, para melhorar a imagem da família. E eu preciso estreitar os laços com eles para fechar um contrato muito importante. O mundo parou. Camila entendeu exatamente onde aquela conversa estava indo, mas a mente dela se recusava a aceitar. Você está falando de casamento arranjado? Estou falando de uma união que beneficia todo mundo. Você casa com o Ricardo, eu fecho o contrato com a família dele e você recebe o dinheiro para tratar sua mãe. Pai, isso é loucura. A gente não vive mais na Idade Média. Roberto se inclinou para a frente. E pela primeira vez, Camila viu algo parecido com urgência nos olhos dele. Camila, eu sei que parece absurdo, mas esse contrato vai me render 40 milhões de reais. 40 milhões. Com essa grana, eu posso pagar o tratamento da sua mãe, quitar as suas dívidas e ainda sobra dinheiro para você nunca mais precisar se preocupar com nada. E o que eu ganho além do dinheiro? Porque, pelo que eu entendi, eu vou ter que passar o resto da vida casada com um desconhecido. Não necessariamente. O casamento pode ser dissolvido depois de 2 anos. É tempo suficiente para a família Mendonça conseguir o que quer e para eu fechar todos os negócios que preciso. Camila levantou do banco e começou a andar de um lado para o outro. Aquilo era loucura completa. Casar com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Fingir que tinha um casamento feliz por 2 anos inteiros, só para salvar a mãe e resolver os problemas financeiros da família. E se eu disser não? Roberto levantou os ombros. Aí você vai ter que encontrar outra forma de conseguir 250 mil reais. A frieza na voz dele cortou como uma lâmina. Camila olhou pela janela e viu a mãe sendo levada de volta para a sala de espera em uma cadeira de rodas. Dona Lúcia acenou para ela com um sorriso fraco e Camila sentiu o peito apertar. Como ele é, esse Ricardo? Honesto, trabalhador, não bebe, não usa drogas. A família considera ele meio problemático. Problemático como? Ele não gosta muito de aparecer em público. Prefere ficar na dele. A família acha que ele precisa de uma esposa para melhorar a imagem. Camila voltou a se sentar. E ele concordou com isso? Ele concordou. Sem nem me conhecer? Camila, para ele também é vantajoso. Se ele se casar, vai receber uma herança adiantada do avô. Todo mundo sai ganhando. Ela fechou os olhos e tentou imaginar como seria. Acordar todo dia ao lado de um estranho. Fingir que estava apaixonada na frente das pessoas. Dividir uma casa, uma vida, com alguém que estava ali só por interesse. Eu posso conhecer ele antes? Claro. Na verdade, a família quer fazer um jantar para vocês se conhecerem. Se vocês dois concordarem, a gente acerta os detalhes. A mãe estava sendo trazida de volta, e Camila viu que ela estava mais pálida que antes. O tratamento estava deixando ela exausta, e cada sessão parecia sugar um pouco mais da força que restava. Quando seria esse jantar? Amanhã à noite. Camila respirou fundo. 24 horas para decidir se ia vender a própria vida para salvar a da mãe. Se eu concordar, você garante que vai pagar todo o tratamento? Garanto. E mais, vou depositar 50 mil na sua conta ainda hoje, como sinal de boa-fé. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que Camila tinha visto junto na vida inteira. Daria para pagar as contas atrasadas, salvar a loja, comprar os remédios que a mãe precisava. Eu preciso pensar.
Você tem até amanhã às 6 da tarde. O jantar é às 8. Roberto se levantou e ajeitou o paletó. Por um momento, Camila achou que ele ia dizer mais alguma coisa. Talvez pedir desculpas pelos anos de abandono ou perguntar como ela estava se sentindo. Mas ele só entregou um cartão com o endereço do restaurante. Camila, ele parou na porta. Eu sei que não fui o pai que vocês mereciam, mas essa é minha chance de consertar pelo menos uma parte do estrago que eu fiz. Depois que ele saiu, Camila ficou sozinha com os próprios pensamentos. A mãe dormia novamente na cadeira, respirando com dificuldade. As contas do hospital estavam empilhadas na bolsa dela. O futuro parecia uma parede de concreto, sem nenhuma porta de saída. Ela pegou o celular e pesquisou sobre a família Mendonça. Ricardo Mendonça aparecia em poucas fotos, sempre no fundo, meio escondido atrás dos irmãos. Não dava para ver o rosto direito, mas ele parecia alto, magro, com cabelos escuros. Nada muito revelador. As reportagens falavam da empresa familiar, dos negócios, das propriedades. Mas sobre Ricardo, especificamente, quase nada. Era como se ele vivesse na sombra dos outros membros da família. Filha, quem era aquele homem que estava aqui? A mãe tinha acordado e olhava para Camila com curiosidade. Era o pai. Mãe. O seu pai? O que ele queria? Camila hesitou. Como explicar aquela situação sem fazer a mãe se sentir culpada? Ele veio saber como você está. Depois de 8 anos? Dona Lúcia balançou a cabeça. Esse homem só aparece quando quer alguma coisa. Se ela soubesse o quanto estava certa. Naquela noite, Camila ficou acordada até tarde, olhando para o teto do quarto pequeno que dividia com a mãe. 50 mil reais tinham aparecido na conta dela às 11 da noite, exatamente como Roberto tinha prometido. Era dinheiro suficiente para resolver os problemas mais urgentes, mas ela sabia que era só o começo. Se ela aceitasse aquela proposta maluca, em menos de 48 horas, estaria jantando com a família do homem que podia se tornar seu marido. Se ela recusasse, ia ter que assistir a mãe definhar lentamente enquanto procurava 200 mil reais que não existiam. Não era bem uma escolha, era uma sentença. Às 6 da manhã, Camila mandou uma mensagem para o pai. Eu aceito o jantar. A resposta veio 2 minutos depois. Às 8, restaurante Bela Vista. Use algo elegante. Camila olhou para o guarda-roupa pequeno, cheio de roupas simples e algumas peças da loja que não tinha conseguido vender. Elegante era uma palavra que não fazia parte do vocabulário dela há muito tempo. Mas se ia conhecer o homem que podia se tornar seu marido, pelo menos ia tentar causar uma boa primeira impressão, mesmo que fosse a última vez na vida que ela teria escolha sobre alguma coisa. O vestido preto que Camila tinha conseguido emprestado da vizinha estava apertado na cintura, mas era a coisa mais elegante que ela conseguiu arranjar em cima da hora. Ela se olhou no espelho do banheiro pequeno e tentou imaginar como seria estar sentada em uma mesa cara, conversando com pessoas que tinham mais dinheiro que ela conseguia sonhar. O restaurante Bela Vista ficava no centro da cidade, em um prédio antigo que tinha sido reformado para receber a elite local. Camila chegou 10 minutos antes das 8 e ficou parada na calçada, olhando para a entrada iluminada. Carros caros paravam na frente, e homens de terno acompanhavam mulheres com vestidos que custavam mais que o aluguel dela. O pai apareceu ao lado dela como se tivesse saído do nada. Você está bonita. Obrigada. A voz dela saiu mais fraca que o esperado. Lembra o que conversamos. Seja você mesma, mas não fale sobre dinheiro ou sobre os problemas da sua mãe. Eles já sabem da situação. Camila assentiu e seguiu Roberto para dentro do restaurante. O lugar era tudo o que ela tinha imaginado. Lustres de cristal, mesas com toalhas brancas, garçons que pareciam mais bem vestidos que ela. O maître conduziu até uma mesa no fundo, onde 3 pessoas já estavam esperando.
Uma mulher de uns 50 anos, com cabelos loiros presos em um coque perfeito e um colar de pérolas que parecia ter saído de um filme. Um homem mais velho, de bigode grisalho e óculos dourados, que se levantou quando eles se aproximaram. E no canto da mesa, meio escondido na sombra, um homem mais novo que não ergueu os olhos quando ela chegou. "Roberto, que bom te ver!" O homem mais velho apertou a mão do pai dela com um sorriso que não chegou aos olhos. "Esta deve ser a Camila. Muito prazer." Camila estendeu a mão, tentando parecer mais confiante do que se sentia. "Eduardo Mendonça. Esta é minha esposa, Helena, e este é meu filho Ricardo." Foi só quando Ricardo levantou a cabeça que Camila conseguiu ver o rosto dele direito. Era mais bonito do que ela tinha imaginado pelas fotos. Cabelos escuros, olhos castanhos, uma barba bem feita que dava um ar sério ao rosto. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão. Ele parecia tão pouco à vontade quanto ela. Prazer. A voz dele era grave, controlada. Ele apertou a mão dela rapidamente e voltou a se sentar. O jantar começou com uma conversa forçada sobre o tempo, sobre a cidade, sobre assuntos que ninguém ali realmente se importava. Camila respondeu às perguntas educadamente. Contou que estudava administração, que tinha uma pequena loja, que morava com a mãe. Omitiu a parte sobre as dívidas, sobre o desespero, sobre estar ali vendendo a própria vida. Ricardo quase não falou. Ele respondia quando alguém perguntava alguma coisa diretamente para ele, mas passava a maior parte do tempo olhando para o prato ou para a janela. Era como se ele estivesse em outro lugar, pensando em outras coisas. Ricardo trabalha na empresa da família há 5 anos. Helena falou como se o filho não estivesse ali. Ele cuida da parte técnica dos sistemas. É muito inteligente. Mãe. A voz dele carregava um tom de aviso. É verdade, você é modesto demais. Helena se virou para Camila. Ele formou em engenharia da computação, fez mestrado nos Estados Unidos. Poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas preferiu ficar aqui para ajudar a família. Camila olhou para Ricardo e viu que ele estava constrangido com os elogios da mãe. Tinha alguma coisa nele que a deixava curiosa. Não era o que ela tinha esperado de um filho de família rica. Ele parecia normal, quieto, mas normal. E você, Camila? Eduardo se inclinou para a frente. O que pretende fazer depois que se formar? Eu queria expandir minha loja, talvez abrir uma filial em outro bairro. Era mentira. A loja estava quase falindo, mas ela não ia admitir isso na frente daquelas pessoas. Que tipo de loja? Roupas femininas. Peças mais em conta para o dia a dia. Helena fez uma expressão que deixou claro o que ela pensava sobre roupas em conta. O jantar continuou nesse clima tenso, com conversas superficiais e sorrisos forçados. Camila percebeu que os pais estavam basicamente negociando os filhos como se fossem peças de um jogo. Eduardo falava sobre os benefícios de uma união entre as famílias. Roberto concordava e acrescentava comentários sobre parcerias comerciais. Ela e Ricardo eram apenas espectadores da própria vida. Quando chegou à sobremesa, Eduardo finalmente foi direto ao ponto. Bem, acho que chegou a hora de falarmos sobre o que realmente importa. Ele limpou a boca com o guardanapo e olhou para Camila. Vocês dois tiveram a chance de se conhecer um pouco. O que acham de darmos continuidade a essa conversa? Camila sentiu o coração acelerar. Era isso. O momento da verdade. Eu gostaria de conversar com a Camila a sós. Ricardo falou pela primeira vez em meia hora e todo mundo na mesa olhou para ele surpreso. Claro. Eduardo pareceu satisfeito. Por que vocês não dão uma volta na praça em frente? Nós ficamos aqui conversando sobre os detalhes. Camila e Ricardo se levantaram da mesa e saíram do restaurante em silêncio. A praça estava quase vazia, iluminada apenas pelos postes antigos e pela luz que vinha das lojas ao redor. Eles caminharam até um banco perto da fonte central e se sentaram, mantendo uma distância respeitosa. Desculpa pelo meu pai. Ricardo foi o primeiro a falar.
Ele fica animado demais quando tem algum plano na cabeça. O meu não é muito diferente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o barulho da água caindo na fonte. Você realmente quer fazer isso? Ricardo perguntou sem olhar para ela. Fazer o quê? Se casar comigo. Fingir que temos um relacionamento feliz. Viver essa mentira por 2 anos. A sinceridade dele pegou Camila de surpresa. Ela tinha esperado que ele fosse como os pais, falando sobre vantagens e benefícios. Mas ele estava sendo direto, real. Não, ela decidiu ser honesta também. Eu não quero, mas eu preciso. Por causa da sua mãe. Como você sabe? Meu pai me contou. Sinto muito. Camila olhou para ele pela primeira vez desde que tinham saído do restaurante. No escuro da praça, longe dos pais e das expectativas, Ricardo parecia diferente, mais humano. E você? Por que você quer fazer isso? Ricardo demorou para responder. Eu não quero, mas também preciso. Por causa da herança? Entre outras coisas. Ele virou o corpo para encará-la. Olha, Camila, eu sei que isso é uma loucura. Casar com uma pessoa que a gente mal conhece, fingir que está apaixonado, construir uma vida inteira em cima de uma mentira. Mas se a gente vai fazer isso, pelo menos vamos ser honestos um com o outro. Honestos como? Sem romantizar a situação. Sem fingir que isso é um conto de fadas. É um acordo comercial. Nada mais. A gente casa, cumpre o combinado e depois cada um segue sua vida. A frieza na voz dele doeu mais do que Camila esperava. Mesmo sabendo que ele estava certo, mesmo concordando com tudo que ele estava falando, ouvir aquilo dito tão claramente fez o peito dela apertar. E como seria? O dia a dia, eu digo. A gente ia morar na minha casa. É grande, tem espaço suficiente para a gente não se atrapalhar. Você teria sua privacidade, eu teria a minha. Nas ocasiões sociais, a gente faria o papel de casal apaixonado, mas em casa seria apenas convivência. Convivência. Como colegas de apartamento que dividem as contas. Camila assentiu tentando processar tudo aquilo. Era exatamente o que ela tinha imaginado, mas ouvir os detalhes tornava tudo mais real, mais assustador. Tem mais uma coisa. Ricardo hesitou antes de continuar. Minha família vai querer que a gente apareça bastante em público nos primeiros meses. Jantares, eventos, essas coisas, para consolidar a imagem do casamento. Eu não tenho roupa para esse tipo de evento. Isso não é problema. A gente resolve. Eles voltaram para o silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Camila olhou para o céu e tentou imaginar como seria acordar todo dia ao lado daquele homem. Fingir que estava feliz. Construir uma vida inteira baseada em mentiras. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. Por que você nunca se casou? Você é bonito, tem dinheiro, parece ser uma pessoa decente, não faltam mulheres interessadas. Ricardo deu uma risada amarga. Você não me conhece, Camila. Se conhecesse, não diria que sou uma pessoa decente. Por quê? Ele se levantou do banco e estendeu a mão para ela. Vamos voltar. Eles devem estar esperando uma resposta. Camila aceitou a mão dele e se levantou. Quando estavam caminhando de volta para o restaurante, ela tentou mais uma vez. Ricardo, se a gente vai fazer isso, eu acho que a gente deveria pelo menos tentar se dar bem. Eu também acho. Mas não se iluda achando que me conhece. Tem coisas sobre mim que você não vai gostar. Como o quê? Ele parou na porta do restaurante e olhou nos olhos dela. Você vai descobrir. Quando voltaram para a mesa, os 4 pais estavam conversando animadamente sobre datas, sobre cerimônias, sobre lua de mel. Era como se a resposta de Camila e Ricardo já fosse óbvia. Então, Eduardo perguntou assim que eles se sentaram. Camila olhou para Ricardo, que apenas assentiu levemente. Nós concordamos. A voz dela saiu mais firme do que ela sentia. Helena bateu palmas como se estivesse assistindo a um pedido de casamento romântico. Eduardo e Roberto se cumprimentaram, como se tivessem fechado um negócio milionário. E Camila sentiu como se tivesse assinado a própria sentença de 2 décadas. Ótimo!
Eduardo estava radiante. Então vamos começar a organizar tudo. A cerimônia pode ser em um mês. Algo simples, mas elegante. Helena vai ajudar você com o vestido, Camila. Um mês. Em 30 dias, ela estaria casada com aquele homem que mal conhecia, morando na casa dele, fingindo ser feliz. Tem uma coisa. Ricardo interrompeu a animação geral. Eu prefiro que seja algo bem simples. Só as famílias, mais alguns amigos próximos. Mas, filho, a gente precisa marcar presença. As pessoas importantes da cidade precisam ver que você se casou. Pai, ou é do meu jeito ou não é. O tom de Ricardo era firme, quase ameaçador. Eduardo recuou na cadeira, e Camila percebeu que havia algo no filho que o pai respeitava, ou temia. Claro, claro, como você quiser. O resto da noite passou como um borrão. Eles discutiram detalhes práticos, assinaram alguns papéis preliminares, marcaram encontros para resolver pendências legais. Camila assinou documentos que nem entendeu direito. Concordou com cláusulas que nem leu, aceitou condições que nem questionou. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava da meia-noite. Ricardo se ofereceu para levar Camila em casa, e ela aceitou porque não tinha dinheiro para o táxi. O carro dele era simples, mais simples do que ela esperava para um filho de família rica. Um sedã preto, bem conservado, mas nada extravagante. Você não tem que fazer isso, ele disse enquanto dirigia pelas ruas vazias. Fazer o quê? Se casar comigo. Se você mudou de ideia, ainda dá tempo de voltar atrás. Camila olhou pela janela e viu a cidade passando depressa. Sua cidade, sua vida, tudo o que ela conhecia. Em um mês, tudo isso seria passado. E você? Mudou de ideia? Não! Então por que está me dando uma saída? Ricardo parou no sinal vermelho e olhou para ela. Porque eu sei que você é uma pessoa boa, Camila. E pessoas boas não merecem se amarrar a alguém como eu. Você continua falando como se fosse um monstro. Talvez eu seja. O sinal abriu e eles seguiram viagem em silêncio. Quando chegaram na frente da casa dela, Ricardo não desligou o carro. Obrigada. Camila abriu a porta, mas hesitou antes de sair. Ricardo? Sim? A gente vai conseguir fazer isso dar certo? Ele ficou um tempo olhando para as próprias mãos no volante antes de responder. Eu espero que sim. Dubai, Camila entrou em casa e encontrou a mãe esperando acordada na sala, mesmo sendo quase 1 da manhã. Como foi? Foi diferente do que eu esperava. Ele é uma boa pessoa? Camila se sentou no sofá ao lado da mãe e encostou a cabeça no ombro dela, como fazia quando era criança. Eu acho que sim, mas ele tem segredos. Todo mundo tem, filha. O importante é saber se são segredos que machucam outras pessoas. Como eu vou saber isso? Dona Lúcia passou a mão nos cabelos da filha. Você vai descobrir e, quando descobrir, vai saber o que fazer. Naquela noite, Camila ficou deitada na cama, olhando para o teto e tentando processar tudo o que tinha acontecido. Em um mês, ela seria a esposa de Ricardo Mendonça. Em um mês, estaria morando em uma casa que não conhecia, vivendo uma vida que não escolheu. Mas a mãe estava viva. O tratamento ia continuar, e talvez isso fosse suficiente, pelo menos por enquanto. O casamento foi exatamente como Ricardo tinha pedido, simples e rápido. Uma cerimônia de 20 minutos no cartório, com apenas as famílias presentes e um almoço discreto em um restaurante pequeno. Camila usou um vestido branco simples que Helena tinha insistido em comprar, e Ricardo, um terno escuro que o fazia parecer mais sério do que já era. Durante toda a cerimônia, eles se comportaram como dois atores representando um papel. Sorrisos na hora certa. Sim, dito no momento exato. Um beijo rápido e formal quando o juiz pronunciou eles marido e mulher. Nada ali parecia real, e talvez fosse melhor assim. A casa de Ricardo ficava em um bairro nobre da cidade, mas não era o que Camila tinha imaginado. Era grande, sim, mas tinha um ar meio abandonado, como se ninguém realmente morasse ali. O jardim estava bem cuidado, mas as janelas pareciam fechadas há muito tempo.
Por dentro, a decoração era bonita, mas fria. Móveis caros, quadros nas paredes, tudo muito organizado e nada pessoal. Esse é seu quarto. Ricardo mostrou uma suíte no andar de cima com cama de casal, closet e banheiro privativo. O meu fica no final do corredor. A gente só divide os espaços comuns: cozinha, sala, escritório. Camila colocou a mala pequena com suas poucas roupas em cima da cama e olhou ao redor. O quarto era maior que a casa inteira onde ela morava com a mãe. Obrigada. Tem alguma coisa que você precisa? Comida, produtos de limpeza, essas coisas? Não, está tudo bem. Ricardo assentiu e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Camila se sentou na beirada da cama e tentou processar que aquele era seu novo lar. Pelo menos pelos próximos 2 anos. Nos primeiros dias, eles mal se viam. Ricardo saía cedo para trabalhar e voltava tarde da noite. Camila passava o tempo arrumando suas coisas, explorando a casa e visitando a mãe no hospital. A rotina médica tinha mudado completamente. Agora, Dona Lúcia tinha acesso aos melhores especialistas, aos remédios mais caros, a um tratamento particular que estava fazendo diferença real. Você está com uma cara melhor, Camila comentou durante uma das visitas. Me sinto melhor. Esses novos remédios são muito bons. Dona Lúcia segurou a mão da filha. E você? Como está sendo morar com ele? Tranquilo. A gente quase não se encontra. Isso é bom ou ruim? Camila não sabia responder. Era mais fácil assim, sem a pressão de fingir que tinham um relacionamento normal. Mas também era estranho viver na mesma casa que alguém e não ter nenhuma intimidade, nenhuma conversa além dos bom dia e boa noite educados. Na segunda semana, Camila começou a perceber coisas estranhas. Ricardo saía de casa algumas noites e só voltava na madrugada. Ela ouvia o carro chegando, a porta da garagem se fechando, os passos dele subindo a escada. Uma vez, ela olhou pela janela do quarto e viu que ele estava vestido de forma diferente. Calça jeans, camiseta preta, tênis. Nada a ver com os ternos que ele usava para trabalhar. Numa quinta-feira, Camila estava na cozinha preparando o jantar quando Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal. Ele parou na entrada da cozinha e ficou olhando para ela, como se estivesse surpreso de encontrá-la ali. Você cozinha? Cozinho, fiz macarrão, quer um prato? Ricardo hesitou, como se não soubesse se podia aceitar. Obrigado. Eu ia pedir uma pizza. E eles jantaram em silêncio na mesa grande da sala de jantar. Camila tentou puxar assunto algumas vezes, perguntou sobre o trabalho dele, sobre a empresa, mas as respostas eram sempre curtas e educadas. Era como conversar com um estranho educado. Amanhã tem um evento da empresa. Ricardo disse quando terminaram de comer. Um coquetel para celebrar um contrato novo. Você precisa ir comigo. Eu não tenho roupa para esse tipo de evento. Helena mandou algumas opções para você. Estão no seu closet. Camila subiu para o quarto e encontrou 5 vestidos pendurados no closet, todos com etiquetas de lojas caras que ela só conhecia de passar na frente. Eram bonitos, elegantes, do tipo de roupa que ela nunca imaginou que vestiria. Na noite seguinte, ela escolheu um vestido azul marinho, que não era nem muito discreto, nem muito chamativo. Ricardo estava esperando na sala, mexendo no celular, quando ela desceu. Ele olhou para ela e, pela primeira vez desde o casamento, ela viu algo parecido com admiração nos olhos dele. Você está bonita. Obrigada. O evento era em um hotel 5 estrelas no centro da cidade. O salão estava cheio de pessoas bem vestidas, conversando em grupos pequenos, com taças de champanhe na mão. Camila se sentiu como uma impostora, mas Ricardo a apresentou para todo mundo como se fosse natural. Esta é minha esposa, Camila. As palavras soavam estranhas na boca dele, mas ele representava bem o papel de marido orgulhoso. Segurava a mão dela, colocava a mão nas costas dela quando conversavam com outras pessoas, sorria na hora certa. Para quem estava olhando de fora,
eles pareciam um casal feliz. Durante o evento, Camila percebeu como as pessoas tratavam Ricardo. Havia um respeito que ia além da educação normal. Quando ele falava, todo mundo prestava atenção. Quando ele se aproximava de um grupo, as conversas paravam por um segundo. Era como se ele tivesse uma autoridade que não tinha nada a ver com ser filho do Eduardo Mendonça. Seu marido é uma pessoa muito respeitada. Uma senhora de uns 60 anos comentou quando Ricardo foi buscar bebidas para elas duas. Vocês são um casal lindo. Obrigada. Há quanto tempo vocês estão juntos? Camila hesitou. Não faz muito tempo. Ah, paixão recente. A senhora sorriu. É sempre bom ver o Ricardo feliz. Ele passou por momentos difíceis nos últimos anos. Momentos difíceis? Você não sabe? A senhora pareceu surpresa. Sobre a... Bem, talvez não seja minha responsabilidade contar. Desculpe, querida. Ricardo voltou com as bebidas antes que Camila pudesse perguntar mais alguma coisa. Pelo resto da noite, ela ficou pensando no que a senhora tinha quis dizer. Que momentos difíceis! O que tinha acontecido com Ricardo? No caminho de volta para casa, ela tentou perguntar. Uma senhora no evento disse que você passou por momentos difíceis. Ricardo ficou tenso ao volante. Dona Marta fala demais. O que aconteceu? Nada que você precise saber. O tom dele deixou claro que o assunto estava encerrado. Camila olhou pela janela e mais uma vez se sentiu como uma estranha na própria vida. Na semana seguinte, a curiosidade dela só aumentou. Ricardo continuava saindo algumas noites, sempre vestido de forma casual, sempre voltando tarde. Uma vez, ela acordou com o barulho de vozes no andar de baixo. Eram quase 3 da manhã. Ela desceu devagar e ouviu Ricardo conversando com alguém na sala, mas a voz estava baixa demais para ela entender o que estavam falando. Quando ela espiou pela escada, viu Ricardo sentado no sofá com um homem que ela não conhecia. O homem era mais velho, tinha cicatrizes no rosto e uma postura que fazia Camila sentir um frio na barriga. Eles estavam olhando para alguns papéis espalhados na mesa de centro. Camila voltou para o quarto o mais silenciosamente possível, mas ficou deitada na cama com o coração disparado. Que tipo de reunião era aquela? Por que tinha que ser no meio da madrugada? E por que Ricardo parecia tão à vontade com aquele homem que tinha cara de quem não brincava em serviço? No dia seguinte, ela tentou agir normalmente, mas não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Durante o café da manhã, ela observou Ricardo com atenção. Ele parecia o mesmo de sempre, educado, distante, vestido impecavelmente para mais um dia no escritório. Mas agora ela sabia que havia outra versão dele que só aparecia à noite. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Em que exatamente você trabalha na empresa? Ele parou de mexer no café e olhou para ela com uma expressão cuidadosa. Sistemas. Tecnologia da informação. Por quê? Curiosidade. A gente é casado, mas eu não sei quase nada sobre sua rotina. Não tem muito o que saber. É trabalho de escritório. Bem chato, na verdade. Mentira. Camila tinha certeza de que era mentira. Ninguém que trabalhava com sistemas recebia o tipo de respeito que Ricardo recebia no evento. Ninguém que mexia com computadores precisava de reuniões secretas no meio da madrugada. Durante os dias que se seguiram, Camila começou a prestar atenção em detalhes que tinha ignorado antes. A forma como Ricardo checava o celular constantemente, sempre virando a tela para baixo quando ela se aproximava. As ligações que ele atendia em outro quarto, falando em voz baixa. O jeito como ele sempre sabia de coisas que não deveria saber, como se tivesse acesso a informações que pessoas normais não tinham. Uma tarde, ela estava arrumando algumas roupas no closet quando encontrou uma pasta que tinha caído atrás do móvel. Era uma pasta discreta, de couro marrom, com alguns documentos dentro. Camila hesitou por um segundo antes de abrir. Tecnicamente, ela estava na casa dela agora, então não era bem bisbilhotar.
Os documentos não faziam muito sentido para ela. Eram contratos, acordos, papéis com nomes de empresas que ela não conhecia. Mas uma coisa chamou a atenção: as assinaturas. Algumas tinham o nome de Ricardo, mas outras tinham nomes completamente diferentes. E a letra era a mesma. Camila guardou tudo de volta no lugar e desceu para a cozinha, mas não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Por que Ricardo assinava com nomes diferentes? Por que ele tinha documentos de empresas que não eram da família dele? Naquela noite, ela fingiu que estava dormindo quando ouviu Ricardo saindo de casa. Esperou meia hora e então foi até a janela para ver se conseguia ver para onde ele tinha ido. O carro não estava na garagem, mas ela viu uma luz acesa no escritório dele. Camila desceu devagar e foi até a porta do escritório. Estava aberta e ela conseguia ver a tela do computador acesa. Sem pensar muito, ela entrou no cômodo e olhou para a tela. O que ela viu a fez gelar. Era um sistema que ela nunca tinha visto antes, com informações sobre pessoas, fotos, endereços, números de telefone. Parecia uma espécie de banco de dados, mas não era como os sistemas normais que ela conhecia da faculdade. Era mais profissional, mais sério. Uma das abas abertas tinha o nome Operação Santos. Camila clicou sem pensar e viu um arquivo com fotos de um homem de meia idade, informações sobre a rotina dele, sobre onde ele morava, onde trabalhava. Era como se alguém estivesse investigando a vida inteira daquele homem. O barulho da garagem se abrindo fez Camila dar um pulo. Ricardo estava voltando. Ela fechou tudo rapidamente e correu para o quarto, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele ia ouvir. Camila se deitou na cama e fingiu que estava dormindo quando ouviu os passos dele subindo a escada. Ele parou na frente da porta do quarto dela por alguns segundos, como se estivesse ouvindo alguma coisa, e depois seguiu para o próprio quarto. Ela ficou acordada o resto da noite, tentando processar o que tinha visto. Ricardo não trabalhava só com sistemas. Ele estava envolvido em alguma coisa muito mais séria, muito mais perigosa. O homem que ela tinha se casado não era quem ela pensava que era. Na manhã seguinte, Ricardo estava diferente, mais atento, como se estivesse observando cada movimento dela. Durante o café da manhã, ele fez perguntas casuais sobre como ela tinha dormido, se tinha ouvido algum barulho à noite, se estava tudo bem. As perguntas pareciam inocentes, mas Camila sentiu que ele estava testando ela. "Está tudo bem", ela respondeu, tentando parecer normal. "Dormi como uma pedra." Ricardo assentiu, mas ela viu que ele não estava convencido. Nos dias seguintes, a tensão entre eles aumentou. Ricardo ficou mais fechado, mais distante. Camila tentou agir normalmente, mas sabia que alguma coisa tinha mudado. Era como se ele soubesse que ela sabia que alguma coisa estava errada. Uma semana depois, Camila estava no supermercado quando viu uma cena que a deixou gelada. Ricardo estava no estacionamento conversando com o mesmo homem que ela tinha visto na casa. Eles estavam ao lado de um carro preto, e Ricardo entregou um envelope para o homem. A conversa foi rápida, mas havia alguma coisa na postura dos dois que fez Camila se esconder atrás de uma coluna. Quando Ricardo saiu, o outro homem ficou no estacionamento por mais alguns minutos, mexendo no celular. Camila conseguiu ver o rosto dele direito pela primeira vez, e o que viu a fez ter certeza de que estava envolvida em alguma coisa muito maior do que tinha imaginado. O homem tinha tatuagens no pescoço, cicatrizes que pareciam antigas, e uma expressão que deixava claro que ele não era do tipo de pessoa que aparecia em eventos sociais da empresa da família Mendonça. Camila voltou para casa com as compras, mas não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Ricardo estava mentindo para ela desde o primeiro dia. O casamento deles não era só um acordo comercial entre famílias ricas. Era alguma coisa muito mais complicada. Naquela noite, ela tomou uma decisão: ia descobrir quem realmente era o homem com quem tinha se casado.
mesmo que isso significasse colocar a própria segurança em risco, porque uma coisa estava clara: Ricardo Mendonça tinha segredos que iam muito além de reuniões de trabalho e sistemas de computador. E ela tinha a sensação de que alguns desses segredos podiam ser perigosos demais para ignorar. Camila passou 3 dias planejando como ia descobrir a verdade sobre Ricardo. Ela observou a rotina dele, anotou os horários em que ele saía, prestou atenção em cada detalhe. Na quarta-feira à noite, quando ele disse que tinha uma reunião de trabalho e saiu vestindo aquela roupa casual de sempre, ela decidiu que era a hora. Esperou 15 minutos e pegou o carro que Ricardo tinha colocado à disposição dela, um Honda Civic discreto que ficava na segunda vaga da garagem. Suas mãos tremiam quando ligou o motor, mas ela sabia que não podia mais viver naquela incerteza. Precisava saber com quem tinha se casado. Ricardo dirigia um carro diferente nas saídas noturnas, um Volkswagen preto que parecia comum demais para alguém da família dele. Camila conseguiu avistar o carro algumas quadras à frente e manteve uma distância segura, como tinha visto nos filmes. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eles atravessaram a cidade inteira, saindo da região nobre onde moravam e indo para um bairro que Camila não conhecia bem. Era uma área industrial, com galpões e empresas que funcionavam durante o dia, mas que à noite ficavam meio desertas. Ricardo parou em frente a um prédio pequeno que parecia um escritório comum, com uma placa discreta na frente. Consultoria Santos, Soluções Empresariais. Camila estacionou na esquina, atrás de um caminhão, e observou Ricardo entrar no prédio. Havia luz acesa no segundo andar e ela conseguia ver sombras se movendo atrás das cortinas fechadas. Outras pessoas já estavam lá dentro, esperando por ele. Ela ficou parada no carro por quase 1 hora, sem saber o que fazer. Não podia entrar no prédio, mas também não podia ir embora sem descobrir nada. Foi quando viu uma movimentação estranha na rua. Vários carros chegaram quase ao mesmo tempo, todos escuros, todos com vidros fumê. Homens saíram dos carros e entraram no prédio rapidamente, como se não quisessem ser vistos. Um dos homens ela reconheceu. Era o mesmo que tinha estado na casa dela conversando com Ricardo no meio da madrugada. Outro parecia familiar, como se ela já tivesse visto em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Camila estava tão concentrada observando o movimento que não percebeu quando alguém bateu na janela do carro dela. Ela olhou para o lado e quase gritou de susto. Era um homem alto, de óculos escuros, mesmo sendo noite, com uma expressão séria que a fez gelar de medo. "Senhora, a senhora está perdida?" A voz dele era educada, mas havia algo ameaçador no tom. Eu estava esperando uma amiga." Camila tentou manter a voz firme, mas saiu trêmula. "Que amiga trabalha aqui nesse horário?" Camila não soube o que responder. O homem ficou olhando para ela por alguns segundos que pareceram eternos, e então falou alguma coisa em um fone de ouvido que ela não tinha percebido antes. "A senhora vai me acompanhar lá para cima. Tem alguém que quer falar com a senhora." Não era um pedido, era uma ordem. Camila saiu do carro com as pernas bambas e seguiu o homem até o prédio. Eles subiram uma escada estreita que levava ao segundo andar, e ela ouviu vozes conversando em uma sala no final do corredor. Quando se aproximaram da porta, as vozes pararam abruptamente. O homem bateu na porta 2 vezes e abriu sem esperar resposta. Trouxe a visita. Camila entrou na sala e viu uma cena que jamais ia esquecer. Ricardo estava sentado atrás de uma mesa com vários papéis espalhados à frente. Ao redor da mesa, 5 homens que ela não conhecia, todos com cara de quem não brincava em serviço. E na parede atrás de Ricardo, um quadro com fotos, mapas e informações conectadas por linhas vermelhas, como aqueles filmes de investigação policial. Quando Ricardo a viu, a expressão dele mudou completamente. Por alguns segundos, ela viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Medo real. "Camila." A voz dele saiu baixa, controlada, mas ela conseguiu perceber a tensão. "O que você está fazendo aqui?"
Eu podia perguntar a mesma coisa para você. Um dos homens na mesa se levantou, claramente irritado. Ricardo, você disse que ela não ia ser problema. E não vai ser. Ricardo também se levantou, mas manteve os olhos fixos em Camila. Vocês podem nos dar um minuto? Não podemos. O homem que tinha falado antes cruzou os braços. Ela viu demais. Foi aí que Camila entendeu a gravidade da situação. Aquelas pessoas não estavam brincando e ela tinha acabado de entrar em algo muito maior e mais perigoso do que tinha imaginado. Deixa eu explicar para ela. Ricardo falou com autoridade e Camila percebeu que mesmo ali ele tinha o controle da situação. 5 minutos. E os homens saíram da sala meio a contragosto, mas saíram. Ricardo esperou a porta se fechar antes de se aproximar dela. Camila, eu preciso que você me escute com muita atenção. Escutar o quê? Mais mentiras? Nenhuma mentira. A verdade, toda ela. Ricardo respirou fundo e foi até a janela, como se estivesse organizando os pensamentos. Eu não trabalho só na empresa da minha família. Na verdade, esse trabalho aqui é o mais importante. Que trabalho é esse? Investigação particular, segurança corporativa. Às vezes, resolução de problemas que a polícia não consegue ou não quer resolver. Camila sentiu as pernas fraquearem. Que tipo de problemas? Chantagem, extorsão, fraudes financeiras, pessoas poderosas que acham que podem fazer qualquer coisa porque têm dinheiro e influência. E você faz o que exatamente? Ricardo se virou para encará-la. Eu coleto informações, encontro evidências e, quando necessário, eu pressiono essas pessoas para fazer a coisa certa. Pressionar como? Camila, há 5 anos minha irmã mais nova morreu em um acidente de carro. Ou pelo menos foi isso que todo mundo acreditou. O mundo parou. Ricardo nunca tinha mencionado uma irmã. Ela tinha 17 anos. Estava voltando da faculdade quando o carro capotou na estrada. A investigação foi encerrada rapidamente. Acidente causado por alta velocidade. Mas você não acreditou. Eu sabia que minha irmã não dirigia em alta velocidade. Ela era cuidadosa demais. Então comecei a investigar por conta própria. Ricardo voltou para a mesa e pegou uma pasta que estava separada das outras. Descobri que ela estava sendo perseguida por um filho de político local. Ele não aceitava que ela tivesse terminado com ele. No dia do acidente, ele tinha mandado mensagens ameaçadoras para ela. Camila se sentou em uma cadeira porque não conseguia mais ficar em pé. A polícia ignorou as evidências porque o pai do rapaz tinha influência demais. O caso foi arquivado e todo mundo fingiu que nada tinha acontecido. E aí? Aí eu passei 2 anos juntando provas. Descobri que não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Encontrei outras garotas que tinham sido ameaçadas por ele. Consegui gravar confissões, coletar documentos, montar um dossiê completo. Você levou para a polícia? Ricardo deu uma risada amarga. A polícia não ia fazer nada, então eu levei direto para ele. Para o rapaz? Para ele e para o pai dele. Mostrei tudo o que tinha descoberto e dei uma escolha. Ou eles confessavam publicamente o que tinham feito, ou eu vazava tudo para a imprensa e para os órgãos federais. E funcionou? Funcionou. O filho foi preso, o pai perdeu o cargo e minha irmã finalmente teve justiça. Camila estava começando a entender. E depois disso, você virou detetive particular? Mais ou menos. Descobri que tinha talento para esse tipo de trabalho e que havia muitas pessoas precisando do mesmo tipo de ajuda que eu precisei. Que tipo de pessoas? Ricardo apontou para o quadro na parede. Empresários sendo chantageados por funcionários corruptos, famílias sendo extorquidas por pessoas que descobriram segredos embaraçosos, mulheres sendo perseguidas por ex-maridos violentos que a polícia não consegue parar. Camila olhou para o quadro e viu fotos de pessoas que pareciam assustadas, documentos que provavam crimes, conexões entre pessoas poderosas envolvidas em esquemas ilegais. Então você é uma espécie de justiceiro?
Eu prefiro dizer que sou alguém que resolve problemas, legalmente, sempre que possível. Mas quando o sistema falha, às vezes é preciso usar métodos alternativos. Métodos alternativos? Pressão psicológica, exposição pública, chantagem reversa. Ricardo fez uma pausa. Nada violento. Eu não machuco ninguém fisicamente, mas eu uso a informação que coletou para forçar as pessoas a fazer a coisa certa. Camila processou tudo aquilo por alguns minutos. O homem com quem ela tinha se casado não era um empresário comum. Ele era alguém que vivia nas sombras, lidando com o lado mais sujo da sociedade. E o que isso tem a ver comigo? Por que você aceitou se casar comigo? Ricardo voltou a se sentar atrás da mesa, mas desta vez olhou diretamente nos olhos dela. Porque você não foi escolhida por acaso, Camila. O sangue dela gelou. Como assim? Seu pai está sendo investigado há 6 meses. Ele está envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro através da empresa de construção. O mundo desabou. Camila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mentira. Eu tenho as provas. Contratos superfaturados, empresas fantasmas, movimentação suspeita de dinheiro para contas no exterior. Por que você está me contando isso? Porque quando comecei a investigar seu pai, descobri sobre a situação da sua mãe, sobre as dívidas que vocês tinham, sobre o desespero de vocês. Camila começou a entender a dimensão real do que estava acontecendo. Você armou tudo, o casamento, a proposta do meu pai, tudo. Não exatamente. Seu pai realmente precisava estreitar os laços com minha família para conseguir alguns contratos legítimos, e eu realmente preciso me casar para receber a herança do meu avô. Mas você sabia sobre os crimes dele. Sabia. E sabia que se eu confrontasse ele diretamente, você e sua mãe iam sair prejudicadas. Então você criou um plano onde todo mundo saía ganhando. Exato. Seu pai consegue os contratos legítimos que precisa para de se envolver com esquemas ilegais. Você consegue o dinheiro para tratar sua mãe e eu consigo a esposa que preciso para a herança. Camila se levantou da cadeira, furiosa. Você me usou! Eu protegi você! Ricardo também se levantou e pela primeira vez ela viu emoção real na voz dele. Se seu pai continuasse com os esquemas dele, em 6 meses ele estaria preso. E você não teria dinheiro nem para pagar um advogado, quanto mais para tratar sua mãe. Você não tinha o direito de decidir isso por mim. Eu tinha o direito de impedir que uma pessoa inocente se ferrasse por causa dos crimes do pai. Eles ficaram se encarando por alguns segundos, ambos respirando pesado. Camila sentia uma mistura de raiva, medo e confusão que não conseguia processar. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora você tem uma escolha. Ricardo voltou a se sentar. Você pode ir embora, anular o casamento, pegar o dinheiro que já recebeu para o tratamento da sua mãe e seguir sua vida. E a outra opção, ficar, continuar casada comigo e saber exatamente quem eu sou e o que eu faço. Não, por que eu faria isso? Ricardo hesitou antes de responder, como se estivesse lutando consigo mesmo. Porque mesmo sabendo que começou como um acordo comercial, mesmo sabendo que tudo foi planejado, eu não consigo mais fingir que é só isso. Camila sentiu o coração disparar. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você, Camila. De verdade. E sei que é loucura. Sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu precisava que você soubesse. O silêncio na sala foi quebrado por batidas na porta. Um dos homens entrou sem esperar permissão. Ricardo, a gente precisa decidir o que fazer com ela. Não precisa decidir nada, Camila falou antes que Ricardo pudesse responder. Eu não vou contar para ninguém o que vi aqui. E como a gente pode ter certeza? Camila olhou para Ricardo, que estava observando cada expressão dela. Porque eu entendo por que vocês fazem isso, e porque pessoas como meu pai realmente precisam ser paradas. O homem olhou para Ricardo, que assentiu levemente. Então, está decidido. Ela sai daqui e nunca mais volta. Na verdade, Camila respirou fundo antes de continuar.
Eu quero ajudar. E todo mundo na sala olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Camila, você não entende o que está dizendo, Ricardo falou. Isso não é brincadeira. Eu sei que não é. Mas se meu pai realmente está envolvido em coisas ilegais, eu quero ajudar a parar ele antes que seja tarde demais. Ricardo a observou por alguns segundos, como se estivesse tentando decifrar se ela estava falando sério. Você tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? A partir de agora, nada de mentiras entre a gente. Se vamos continuar casados, se vamos trabalhar juntos, tem que ser com honestidade total. Ricardo se levantou e estendeu a mão para ela. Acordo fechado. Quando Camila apertou a mão dele, soube que sua vida tinha mudado para sempre. Não era mais apenas uma garota desesperada que tinha se casado por dinheiro. Agora, ela era parceira de alguém que vivia no limite entre a lei e a justiça. Alguém que fazia o que era certo mesmo quando era perigoso. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela se sentiu no controle da própria história. Camila não dormiu nada naquela noite. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, tentando processar tudo que tinha descoberto sobre Ricardo, sobre o pai, sobre a própria vida. Quando o sol nasceu, ela já tinha tomado várias decisões importantes, e a primeira delas era confrontar Roberto Soares. Ricardo estava na cozinha quando ela desceu, preparando café como se fosse um dia normal. Mas nada mais seria normal entre eles depois da noite anterior. Como você estás? Ele perguntou, sem olhar diretamente para ela. Confusa, mas determinada. Determinada a fazer o quê? A conversar com meu pai, hoje. Ricardo parou de mexer o café e se virou para ela. Camila, isso pode ser perigoso. Se ele souber que você está ciente dos esquemas dele, ele não vai fazer nada comigo. Eu sou filha dele. Pessoas desesperadas fazem coisas que nunca imaginariam fazer. Camila se serviu de café e se sentou à mesa. Então vem comigo. Eu não posso. Se seu pai me vir junto com você, vai desconfiar que você descobriu alguma coisa. Mas você pode me orientar sobre o que perguntar, como abordar o assunto. Ricardo se sentou na frente dela e pegou uma das mãos dela entre as suas. Era a primeira vez que eles tinham um contato físico íntimo desde o casamento. Camila, antes de você falar com seu pai, eu preciso te contar uma coisa. O tom sério dele fez o estômago dela afundar. O que mais? Ontem à noite, depois que você saiu da reunião, a gente tomou uma decisão sobre o caso do seu pai. Que decisão? A gente vai confrontar ele na semana que vem, com todas as provas, todos os documentos. Ele vai ter que escolher entre confessar tudo para as autoridades ou ter o dossiê completo vazado para a imprensa. Camila soltou a mão dele. Vocês iam fazer isso sem me avisar? Eu ia te avisar. Hoje. Mas queria dar uma chance para você conversar com ele antes. Para eu fazer o quê? Convencer ele a confessar? Para você dar uma última oportunidade para ele fazer a coisa certa voluntariamente. Camila se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro. Seu pai era um homem orgulhoso, teimoso. Jamais ia admitir que estava envolvido em algo ilegal, mesmo com as provas na cara. E se ele não confessar? Aí a gente segue com o plano original, que é destruir ele publicamente, que é garantir que ele pague pelos crimes que cometeu. Camila parou de andar e olhou para Ricardo. Você consegue separar o fato de que ele é meu pai? Consegue separar o fato de que ele é um criminoso? A pergunta foi como um tapa na cara. Camila sabia que Ricardo estava certo, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Eu vou falar com ele, ela disse finalmente, mas do meu jeito. Ricardo assentiu. Tudo bem, mas eu quero que você leve isso aqui. Ele tirou do bolso um pequeno gravador digital. Grava tudo o que ele disser. Pode ser útil depois. Camila pegou o aparelho e o guardou na bolsa. Se eu fizer isso, não tem volta, né? Não tem. E entre a gente, como fica? Ricardo se levantou e se aproximou dela. Como você quer que fique? Eu não sei. Ontem você disse que se apaixonou por mim. E é verdade.
Estou. Mas como eu posso ter certeza? Como eu sei que isso não é só mais uma parte do seu plano? Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. Porque se fosse parte do plano, eu não teria contado a verdade para você. Seria muito mais fácil manter você no escuro, fingir que somos um casal normal até tudo terminar. Camila sentiu o coração acelerar com a proximidade dele. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu vulnerabilidade real nos olhos de Ricardo. Eu também me apaixonei por você, ela sussurrou. Mesmo sabendo que tudo começou como um acordo, mesmo descobrindo quem você realmente é. Ricardo a beijou devagar, com cuidado, como se ela fosse quebrar. Era muito diferente do beijo formal que tinham dado no casamento. Este tinha sentimento, tinha verdade. Quando se separaram, Camila sabia que não havia mais como voltar atrás. Ela estava completamente envolvida na vida de Ricardo, nos segredos dele, no trabalho perigoso que ele fazia. Eu vou conversar com meu pai agora, ela disse. E depois a gente decide o que fazer. Roberto Soares estava no escritório da empresa quando Camila chegou. Ela não tinha avisado que ia visitá-lo, então ele ficou surpreso quando a secretária anunciou a presença dela. Camila, que surpresa! Como estão as coisas com seu marido? É sobre isso que eu quero falar. Roberto dispensou a secretária e fechou a porta do escritório. Camila ativou discretamente o gravador na bolsa. Aconteceu alguma coisa? Pai, eu descobri algumas coisas sobre você, sobre a empresa. Nadir, a expressão de Roberto mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu e ela viu o mesmo olhar calculista que lembrava da infância. Que coisas! Contratos superfaturados, empresas fantasmas, movimentação de dinheiro para contas no exterior. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, observando a filha com atenção. Quem te falou isso? Isso importa? Claro que importa. Alguém está enchendo sua cabeça com mentiras. Não são mentiras, pai, e você sabe disso. Roberto se levantou da cadeira e foi até a janela, dando as costas para ela. Camila, você não entende como funciona o mundo dos negócios. Às vezes, é preciso ser criativo para sobreviver. Criativo? Você está falando de lavagem de dinheiro. Eu estou falando de manter a empresa funcionando e os funcionários empregados. Camila se levantou também. Pai, para com isso. Eu sei exatamente o que você está fazendo. A pergunta é, você vai parar voluntariamente ou vai esperar ser obrigado? Roberto se virou para encará-la, e ela viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Medo real. Obrigado por quem? Por pessoas que têm provas suficientes para te destruir. Ricardo. Roberto falou o nome como se fosse uma palavra suja. Eu sabia que tinha alguma coisa errada naquele casamento. O Ricardo está tentando te ajudar, pai. Ele podia ter entregado tudo para a polícia sem te dar nenhuma chance. Ajudar. Roberto deu uma risada amarga. Ele está te usando, Camila. Casou com você para ter acesso às informações da nossa família. Não, ele casou comigo para me proteger das consequências dos seus crimes. A frase ficou ecoando no ar entre eles. Roberto voltou a se sentar, parecendo subitamente mais velho. Quanto eles sabem? Tudo. E o que eles querem? Que você confesse, que devolva o dinheiro que desviou, que encerre os esquemas ilegais. E se eu não fizer isso? Aí eles vão tornar tudo público. A imprensa, a polícia, a Receita Federal, todo mundo vai saber. Roberto passou as mãos pelo rosto como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Eu não queria que chegasse a isso. Então por que fez? Porque a empresa estava indo à falência, Camila. Quando sua mãe ficou doente, eu gastei uma fortuna tentando ajudar vocês às escondidas. Paguei vários tratamentos que vocês nem souberam que foram pagos. Camila sentiu como se tivesse levado um soco. Que tratamentos? Os primeiros exames, as primeiras consultas com especialistas. Você acha que o plano de saúde da sua mãe cobria aqueles médicos caros? Você estava nos ajudando? Estava.
Mas gastei tanto dinheiro que a empresa ficou no vermelho. Aí apareceu a oportunidade de participar daqueles esquemas e eu pensei que seria temporário. Camila se sentou novamente, tentando processar aquela informação. Pai, por que você nunca nos falou isso? Porque eu tinha abandonado vocês. Não tinha o direito de aparecer de volta só porque vocês estavam precisando. Mas você podia ter explicado e humilhar vocês ainda mais? Fazer vocês se sentirem em dívida comigo? Pela primeira vez na vida adulta, Camila viu o pai chorar. Não eram lágrimas dramáticas, apenas um brilho nos olhos e uma voz embargada. Eu cometi muitos erros, Camila. O maior deles foi abandonar você e sua mãe. Mas quando soube que ela estava doente, eu não consegui ficar parado. Então você entrou nos esquemas ilegais para conseguir dinheiro para nos ajudar? No começo, sim. Depois ficou mais complicado sair. Camila sentiu uma mistura de raiva e compaixão que não conseguia separar. O pai tinha feito coisas erradas, mas pelos motivos certos. O que você vai fazer agora? Roberto se recompôs e voltou a olhar nos olhos dela. Vou fazer o que é certo. Vou confessar tudo, devolver o dinheiro, aceitar as consequências. E a empresa? A empresa vai sobreviver. Pode ficar menor, pode ser mais difícil, mas vai sobreviver com trabalho honesto. Camila desligou o gravador e guardou na bolsa. Pai, eu quero que você saiba que eu te perdoo. Dona, você não precisa me perdoar. Preciso sim, porque você é meu pai e apesar de todos os erros, você nunca parou de tentar cuidar da gente. Roberto se levantou e abraçou a filha pela primeira vez em mais de 8 anos. Era um abraço apertado, desesperado, como se ele estivesse tentando recuperar todo o tempo perdido. Quando Camila voltou para casa, encontrou Ricardo esperando na sala, claramente ansioso. Como foi? Ele vai confessar. Camila entregou o gravador para ele. Está tudo aqui. Ricardo pegou o aparelho, mas não o ligou imediatamente. Como você está? Estranha. Descobri que meu pai não é o monstro que eu pensava, mas também não é o herói que eu queria que fosse. E isso muda alguma coisa entre a gente? Camila se aproximou dele e segurou as mãos dele entre as suas. Muda tudo. Agora eu sei que você realmente me protegeu, que tudo que você fez foi para evitar que eu e minha mãe saíssemos machucadas. E você consegue conviver com isso? Com o que eu faço? Consigo, desde que a gente seja honesto um com o outro. Ricardo a puxou para mais perto. Sem mais segredos, sem mais segredos. Eles se beijaram novamente, mas desta vez foi diferente. Não era o beijo de duas pessoas que se conheciam há pouco tempo. Era o beijo de duas pessoas que tinham passado por uma tempestade juntas e decidido ficar juntas do outro lado. 3 meses depois, Roberto Soares fez um acordo com o Ministério Público. Confessou todos os crimes, devolveu o dinheiro desviado e pegou uma pena alternativa de prestação de serviços comunitários. A empresa sobreviveu, menor, mas honesta. Dona Lúcia terminou o tratamento completamente curada. O câncer tinha sumido e ela voltou a ser a mulher forte que Camila conhecia. Quando soube de toda a verdade sobre o casamento da filha, ela apenas disse: às vezes o amor nasce dos lugares mais improváveis. Camila passou a trabalhar oficialmente com Ricardo, ajudando em casos que envolviam famílias destruídas por chantagens e extorsões. Descobriu que tinha talento para conversar com as vítimas, para dar o apoio emocional que elas precisavam, enquanto Ricardo cuidava da parte técnica. Uma noite, quase 1 ano depois de tudo ter começado, eles estavam jantando em casa quando Ricardo fez uma pergunta que ela não esperava. Camila, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Mudaria a forma como tudo aconteceu. Gostaria que a gente tivesse se conhecido de forma normal, que minha mãe nunca tivesse ficado doente, que meu pai nunca tivesse se envolvido em esquemas ilegais. Mas não mudaria o resultado final.
Porque agora eu sei quem eu sou de verdade. Sei que sou forte o suficiente para lidar com situações difíceis. E sei que encontrei a pessoa certa para dividir minha vida. Ricardo sorriu, aquele sorriso raro que ela tinha aprendido a valorizar. Mesmo sabendo que nossa vida nunca vai ser completamente normal, principalmente por isso. Normal é superestimado. Eles terminaram o jantar conversando sobre o próximo caso, que iam trabalhar juntos, sobre os planos para o fim de semana, sobre coisas cotidianas que faziam sua vida parecer estranhamente normal, apesar de tudo. Quando foram dormir, Camila deitou no ombro de Ricardo e pensou em como a vida era imprevisível. Um ano atrás, ela era uma garota desesperada que não via saída para os problemas da família. Agora era uma mulher casada, apaixonada e envolvida em um trabalho que fazia diferença na vida de outras pessoas. O casamento deles tinha começado como uma mentira, mas tinha se transformado na verdade mais importante das vidas dos dois. E isso, Camila pensou antes de adormecer, era o tipo de final feliz que ela nunca tinha imaginado que existia. No final das contas, às vezes o amor realmente nasce dos lugares mais improváveis. E às vezes, as melhores histórias são aquelas que começam com um acordo comercial e terminam com duas pessoas que não conseguem mais imaginar a vida uma sem a outra. Mesmo quando essa vida inclui investigações noturnas, segredos perigosos e a constante luta entre fazer o que é legal e fazer o que é certo. Para Camila e Ricardo, aquilo não era apenas suficiente. Era perfeito.